Mas quem era esse homem? Quem era Pedro? Pedro era um homem cometido, audacioso. Talvez ele era um homem visionário, porque ele tinha a sua empresa de pesca, ele tinha seus barcos, tinha pessoas que porventura trabalhavam para ele. Ele era um homem paradoxal, um homem contraditório. Esse era o Pedro, do qual nós podemos tirar exemplo da vida dele para nossas vidas. Meu Deus, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que aqui estão os Pedros da vida. Quando Jesus disse lá no cenáculo que quando ele há de ressuscitar, ele iria diante dos discípulos para a Galiléia. Pedro, ao ver isso, talvez os discípulos não deu tanta importância. Mas como nós lemos Marcos 16, no capítulo 7, depois da morte de Jesus, Jesus deixou esse recado e pediu para enviar os discípulos que iria encontrar com eles na Galiléia. Mas nós queremos meditar um pouco sobre a vida de Pedro, sobre o que Pedro tinha, o que Pedro fazia, para que nós assimilamos a vida de Pedro com a nossa vida dos dias de hoje. É fácil nós pegar um livro, a biografia de uma pessoa, qualquer pessoa que escreve a sua biografia, você vai lendo, você vai tirando exemplos, você vai tirando e extraindo para si o que é bom, o que ele fez. Se for bom, você vai aplicar a você. O que não é bom, você descarta. Assim também é a nossa vida, no cotidiano, nos afazeres da vida, nos seus exercícios, no seu trabalho. É assim na vida de Pedro, também é a nossa vida. O que nós aprendemos com Pedro? O que era Pedro no seu tempo, no tempo de ministério de Jesus? Como eu disse, ele era contraditório. Exemplo, quando ele estava pescando em alto mar, Jesus chega para eles e disse para jogar a sua rede ao lado direito. Pedro disse para Jesus que tinha trabalhado a noite toda e não tinha pecado nada. Mas no momento de relâmpago de fé, Pedro disse: pela sua palavra eu lançarei a rede. E diz a Escritura que a rede veio cheia de peixe a ponto dela se romper. E Pedro viu aquilo, prostrou-se antes dos pés de Jesus e rasgou suas vestes e disse: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de estar do seu lado. Assim era um homem Pedro, corajoso nas suas falas. E Jesus disse para Pedro: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E Jesus começa a investir em Pedro, começa a dar crédito a Pedro, começa a dar poder a Pedro. Homem que viveu com Jesus, viu vários milagres de Jesus, viu cura de cego, viu paralítico andar, viu morto ressuscitar, diante do poder de Jesus, e Jesus agora investe em Pedro e os seus discípulos. Mais tarde Jesus chama os discípulos e vai para a cidade de Cesareia de Filipe, na região norte, a cerca de 200 quilômetros da capital de Jerusalém, agora hoje. E Jesus começa a ensinar aos seus discípulos e pergunta aos discípulos: o que diz os homens que o Filho do Homem é? Os discípulos dizem que Jesus era Moisés, era Elias, era Jeremias, ou um outro profeta que ressuscitou. E Jesus reflete para eles: o que diz que eu sou a vocês? Ele diz que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Jesus disse para ele: parabéns, Pedro, que falar de você foi revelado de Deus. Mas a partir de agora é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu pregue a palavra de Deus, que eu faça que almas converte ao reino dos céus. É necessário que o Filho de Deus padeça. E ele estava com Jesus, Pedro e seus discípulos, que Jesus estava com ele. Onde é que Jesus ia? Chegando em Jerusalém, Jesus, no Monte da Amor,
separa Pedro, Tiago e João, vai para o Monte Tabor e lá começa a orar com eles. E naquela oração, Jesus se transforma, seu rosto brilha em forma de luz, a transfiguração, e aparece Elias e Moisés. E Pedro fica maravilhoso, fica maravilhado ao ver aquilo, porque eles conheciam a história dos profetas e eles vivenciavam aquilo. E ele fala para Jesus para fazer uma tenda para Elias, para Moisés e para Jesus Cristo. Mas Pedro, não sabendo o que estava falando, o Senhor aparece em uma grande nuvem e repreende Pedro. E eles ficam todos com medo. Depois acorda, só vê Jesus. E Jesus desce para o cenáculo e começa a pregar a respeito da sua morte. E os discípulos com Jesus, e Pedro estava com Jesus. Repito que Pedro era um líder dos apóstolos, que tinha intimidade com Jesus, ele que exercia o ministério apostólico antes e depois do Pentecoste, porque ele era um homem audacioso, Pedro era um homem corajoso, ele era avançado às suas pessoas que estavam ao seu redor, mas ao mesmo tempo ele tinha recursos e caídas de covardia. Assim é a vida da nossa vida nos dias de hoje. Eu quero dizer para você que eu e você somos os Pedro da vida. Tudo que tinha na vida natural de Pedro se reflete a nós. Quando Jesus fala para eles que tinha que fazer porque ele era a pedra angular, Pedro replica que Jesus era o Cristo, Jesus parabeniza Pedro. E depois daquela fala de Jesus, Jesus diz para que ia fundar aquela pedra e qual era a função dos discípulos. Muito se prega que Pedro é o dono que tem a chave do céu e da terra. Mas isso é questão para outras liturgias, é questão para outros tipos de ensino. Mas nós sabemos que naquele momento era o próprio Cristo que estava fundando aquela igreja primitiva. Pedro naquele momento era audacioso, sempre ia à frente dos discípulos e respondia. Talvez os discípulos cutucavam Pedro para intrigar Jesus, perguntar a Jesus sobre as coisas, porque se eles absorvessem de Pedro alguma coisa, eles aprendiam. Porque Pedro era aquele homem, era 8 ou era 80. Como eu disse, ele era parâmetro, era meio nervoso, tinha a sua intimidade com Jesus, mas ele era uma pessoa do pavio curto, como nos dias de hoje. Assim é a nossa vida, meu irmão. Nós não somos diferentes do Pedro, que andava com Jesus. Preste atenção, tem vezes que você está mais fiel a Deus. Tem momentos na sua vida que você é mais solidariedade com as pessoas. Tem momentos da sua vida que você é mais alegre com as pessoas, faz coisas que vai agradar a Deus. Tem a hora que você anda mais com as coisas absolutas de Deus e depois distancia de Deus. É o sentido da vida, é o corre-corre da vida, é assim também a nossa vida. Quando Jesus chega no cenáculo, Jesus disse para os discípulos, ensinando os discípulos, que o pastor das ovelhas se ferirá e as ovelhas todas se dispersarão. Em outras palavras, Jesus disse para eles que eles iam escandalizar. E Pedro chama a atenção de Jesus que não ia escandalizar, que não ia fazer com que os outros discípulos posteriores poderiam fazer. Pedro jamais disse para Jesus. Pedro repreendeu Jesus porque Jesus disse que era necessário que ele morresse. Pedro disse que também morreria por Jesus. Era um homem corajoso, também assim a nossa vida nos dias de hoje. Então nós tomamos para si uma coragem impetuosa de tomar a frente de algo que por uma emoção você passa e depois você não dá conta de fazer. Assim era a vida do discípulo Pedro. Andava com Jesus.
tinha os seus momentos de altos e baixos. Também é assim a nossa vida no dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Mas quem era Pedro que Jesus tanto amava e Jesus não desistiu de Pedro? Porque Jesus conhece meu coração, conhece o seu coração. Ele que faz com que você tenha os seus momentos de prazer, os momentos de glória, ele também conhece o momento da sua recaída. E nesta noite ele está aqui para te dizer que ele não desiste de amar você. Ele não desiste do que os seus objetivos para você. Ele não desiste de amar você. Esta é uma palavra, é uma verdade absoluta de Deus para a nossa vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome santo de Jesus. Mas qual é a causa de que Pedro, com seus avanços e suas recaídas, que nós aprendemos com Pedro, no momento dos seus avanços, que ele estava ao lado de Jesus, ele queria proteger Jesus, ele fazia qualquer coisa por Jesus, mas no momento da sua recaída, qual era o momento que Pedro caiu? Louvado, engrandecido é o nome santo de Jesus. Sinta-se abraçado nessa noite através do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é aquele que dá vida e traz vida com abundância sobre a sua vida. Jesus é aquele que transforma a alma, transforma a vida no seu reino, para trazer você no centro do seu amor. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a causa de que Pedro recaiu, meus irmãos? Primeira coisa que Pedro, causa de Pedro cair, meu irmão, minha irmã, porque Pedro era um autoconfiante em si mesmo. Pedro, quando Jesus disse que era necessário que ele morresse, lá em Mateus 25, 26, 35 disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizar, eu não escandalizei contigo. Pedro tinha autoconfiança em si mesmo. Porque Jesus está dizendo que iria morrer, e Pedro disse que isso não ia acontecer com Jesus. Ele era corajoso, ele tinha autoconfiança em si mesmo. Assim como nós também na nossa vida, até na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada com Jesus, nós achamos que nós fazemos algo que não precisamos de Deus. Assim era Pedro. Pedro era capaz de morrer por Jesus, devido às palavras de Pedro, homem corajoso, tinha sua alta confiança. O apóstolo Paulo disse que quando eu estou forte, aí eu estou fraco. Mas quando eu estou fraco e deposito toda a minha esperança, toda a minha força no Senhor, aí eu estou forte. Não traga para isso, meu irmão, sua autoconfiança, confiada na força do seu poder, a não ser a de Jesus Cristo. Pedro, naquele momento, ele estava pronto a morrer por Jesus, mas não sabia qual era o tipo de situação, então ele falou aquilo e Jesus o repreendeu. Imagina Pedro morrendo no lugar de Jesus. Imagina eu e você morrendo para salvar a humanidade. Segunda causa da queda de Pedro é que Pedro falou para Jesus que todos os seus discípulos iam deixar Jesus e ele jamais deixaria Jesus. O que ele está dizendo para Jesus? Glória a Deus. Está em Marcos 14, 29, que diz assim: e disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizassem, eu jamais escandalizarei. Porque ele está dizendo para Jesus que os discípulos iam abandonar ele, os discípulos iam afastar, mas ele, Pedro, não ia deixar Jesus. Pedro ia até o fim com Jesus. Talvez nós também pensamos desse jeito, muitas das vezes.
superior a outras pessoas? Você acha superior ao seu irmão de congregação? Você é autoconfiante que você é mais crente do que os outros? Você tem mais poder aquisitivo do que os outros? Isso é uma soberba. Diz a Bíblia que aumenta o seu poder é a queda. A soberba procede a ruína, diz a Bíblia, em Provérbios. Quero dizer para os irmãos que esse é um perigo, meu irmão, minha irmã. A soberba. A sua autoconfiança é um perigo. É um lugar escorregadio de você estar. Você acha confiante que os outros não têm a competência igual você tem. Assim era a vida de Pedro com Jesus. Terceira causa da queda de Pedro, que Pedro deixou a razão tomar conta em vez, ou a emoção tomar conta em vez da razão. Deixou a carnalidade entrar no seu coração, ao invés de observar Jesus. Jesus, quando estava no Getsemane, orando, intercedendo por ele por algo angustiante na sua vida, Pedro pega e vê os soldados, também Judas junto, e Pedro perde a razão naquele momento, e saca a sua espada e corta a orelha. Talvez você tenha em mente, irmãos, de fazer algo nas suas mãos. Não deixe que essas emoções entrem no seu coração. Não deixe que a razão da sua vida, você fazer isso, que aquilo que vai acontecer, que você vai ser vitorioso, você fazer justiça com as suas próprias mãos. E Pedro queria fazer isso naquele momento. Deixou tomar conta do seu ser. Guarda a razão de Pedro cair porque não conseguiu orar com Jesus naquele momento crucial da vida de Jesus Cristo. Foi o momento único que Jesus pediu solidariedade para orar com eles. E Pedro não conseguiu orar com Jesus. Jesus afastou um pouco. Quando voltou, Pedro estava dormindo e Jesus: Pedro, nem um pouquinho consegue orar comigo. Minha alma está angustiada, Pedro. Louvado, engrandecido é o teu nome santo, Jesus. Glória, aleluia. Assim é a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Tem vezes que você não consegue fazer o suficientemente, clamar a Deus por algo que você tanto necessita. Naquele momento único de Jesus, Jesus pediu para que eles orassem com ele, eles não conseguiram. Ele foi consumido pelo sono. Talvez eu e você nessa noite, talvez estamos sendo consumidos pelo sono. Nós estamos deixando de louvar a Deus, deixamos de servir a Deus, deixamos de orar a Deus por coisas pequenininhas da nossa vida, pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo, e deixamos de louvar a Deus. Jesus, naquele momento angustiado, pediu para que Pedro orasse com ele, e ele não conseguiu orar. Pedro não conseguiu fazer uma aclamação pela vida de Jesus. Ao contrário, Pedro queria e sacou a sua arma e fez alguma coisa que nós talvez poderia fazer, porque nós todos somos um potencial criminoso. E Jesus repreende Pedro naquele momento: Pedro, você está querendo tomar o cálice que o Pai me deu. Não faça isso, meu irmão. Não deixe que as emoções de Pedro contaminem a sua vida. Você é corajoso demais, egoísta demais. Louvado e agradecido é o teu nome santo, Jesus. Esse era Pedro, irmãos, corajoso das suas palavras, audacioso, enfrentava qualquer situação. Diz que não abandonaria Jesus, que morreria por Jesus. Até o momento que Jesus disse para ele, quando os soldados pegaram Jesus, levaram Jesus, esse também foi uma das causas da queda de Pedro. Os soldados chegaram com o sumo sacerdote na traição de Judas, levaram Jesus, começaram a bater em Jesus, os discípulos todos tinham se disperso. Diz a Bíblia que Pedro seguia Jesus de longe. Também em nossas vidas, irmãos, muitos seguem Jesus de longe.
Sabe que no mundo não há coisas para a sua vida, mas também não quer servir a Deus, mas segue Jesus de longe. Era a vida de Pedro. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. E Pedro chegou de longe observando Jesus esbofeteado, Jesus cuspindo, Jesus apanhando. E diz a Bíblia que Pedro seguia Jesus de longe, louvado, engrandecido, eu estou no santo Jesus. Aleluia! Eu quero dizer para você, meu irmão, que você não afasta de Jesus de uma hora para outra. Você está na casa de Deus, você louva a Deus, aí um pouco você negocia a sua consciência, você está com os absolutos de Deus, mas você vai se minando da presença de Deus, vai se afastando da presença de Deus, mas pega Jesus de longe. Pedro fez isso de longe, até chegar no pátio da casa do sumo sacerdote. E quando chega na casa do sumo sacerdote, Pedro seguindo Jesus de longe. Era noite fria, tinha uma fogueira, e Pedro chega e assenta na mesa dos escarnecedores. Quando eu digo que você não afasta de Deus por uma hora por outra, porque você dá um passo aqui e está outro passo ali, negocia a sua consciência, mas vive nos absolutos de Deus, é quando você perceber, você está na mesa dos escarnecedores. Assim era Pedro naquele momento. Pedro chega e senta na mesa, tinha um fogo, Pedro senta, e ele reconhecido, e ele nega Jesus que não era. Outra vez, outra pessoa conhece Jesus, conhece Pedro e fala que ele era galileu, e ele começa a replicar que não conhece Jesus. Mas pela terceira vez, fala que ele era galileu e conhecia Jesus, mas ele replicava que não conhecia Jesus pela sua fala, pelas suas conversas. Ele começou a esbravejar, começou a blasfemar de Jesus, falava que não conhecia aquele Jesus, aquele Pedro que era corajoso, aquele Pedro que era altruísta, aquele Pedro que fazia maravilha, que viu os milagres de Jesus. Agora Pedro está negando Jesus, mas Jesus já tinha alertado, Jesus já tinha avisado a Pedro que 3 vezes o negaria antes que o galo cantasse. Esse era Pedro, essa é a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Pedro negociou Jesus. Louvado e agradecido ao nome santo de Jesus. Essa é uma causa da queda de Pedro, porque ele sentou na mesa dos escarnecedores. Aí nesse momento, diz a Bíblia que Jesus no centro da casa olha para Pedro com aquele olhar de misericórdia. E quando ele estava falando, Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus, e Jesus, só no olhar, começa a restaurar Pedro naquele momento. Diz a Bíblia que Pedro sai amargamente, começa a chorar, começa a correr. Imagina eu, Pedro, saindo das escuras naquele frio, entre os olivais, tropeçando em pedras, e começou a chorar, porque o galo cantou e ele lembrou do que Jesus tinha falado para ele, e aquele momento estava se cumprindo. Muitas das vezes você ouve a palavra de Deus e não dá sentido à palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus. Em um certo momento, essa palavra se cumpre na sua vida e você lembra que viver os caminhos do Senhor é infinitamente melhor do que outro lugar, como disse o salmista. Prefiro estar uma vez na casa do Senhor que em 1000 outros lugares. Assim era a vida de Pedro. Pedro, naquele momento, estava sendo restaurado, meu irmão, minha irmã, no simples olhar de Jesus. Mas Jesus, ele não teve tempo de ir a Pedro e falar aquilo que estava no coração, porque Jesus conhece, já disse, eu repito, conhece mesmo o seu coração. Mas Jesus estava amando Pedro. Jesus não desiste de amar você, é uma verdade absoluta.
Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus morre, meu irmão. E ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E quando Jesus é morto, Pedro não estava lá, o discípulo não estava lá. Quando Jesus ressuscita, Pedro não foi. Quem foi Maria Madalena e as outras Marias. Esse também é uma parte que nós temos que tirar e dar êxito às mulheres que foram as primeiras pregadoras a respeito da ressurreição de Jesus. E o anjo manda falar para aquela mulher, para ir aos discípulos e falar para os discípulos. No capítulo que nós lemos. Diga aos discípulos e a Pedro. Mas por que Pedro? Para ir para a Galileia, que lá os verei, como eu tinha dito, porque essa versão, meu irmão, quando Jesus estava no cenáculo, tinha falado para os discípulos, em Marcos 14, 28, mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Quero dizer, meu irmão, minha irmã, que você está na Galileia da sua vida aqui hoje. Hoje aqui é a sua Galileia, aqui é o momento de restauração da sua vida. E eles obedeceram a Jesus, eles foram para a Galileia. Talvez um coração triste, um coração amargurado, um coração contrito, principalmente Pedro, vai os discípulos, 11 discípulos. Mas Pedro não pode faltar. Esse Pedro é eu e você, nós não podemos faltar nessa reunião, nesse encontro com Jesus. Jesus está aqui hoje, Ele não pode deixar você de fora, e Ele diz que te ama. Independente da sua situação, a posição que você exerce, do que você está fazendo, independente de todos os seus pecados, Jesus o ama incondicionalmente. Mas eu quero dizer que Ele quer restaurar você na sua Galileia da vida. 200 quilômetros acima, na região norte, aonde eles eram a base do ministério de Jesus. Jesus chama eles todos para a Galileia. E diz a Bíblia que quando chegou na Galileia, eles não viram Jesus. Aí o que bate na mente do discípulo, bate na mente de eu e você, quando você está com aquela perspectiva de encontrar algo que possa a sua vida se alegrar. Chegou lá, não encontrou Jesus. Pedro, que era líder dos apóstolos, dos discípulos, o que ele fez, o que ele fazia, meu irmão, minha irmã? Pedro voltou às suas atividades normais. Pedro, agora eu vou pescar. Como ele era líder, eu vou pescar, e os outros discípulos, eu vou também pescar. E foram pescar, porque eles não encontraram o que eles queriam ver naquele exato momento. Talvez você é assustado com as coisas que você quer hoje, mas não encontra. Mas eu quero te dizer, o principal objetivo da sua vida é Jesus na sua vida. E Ele está aqui hoje. Talvez você não prestou atenção nos hinos que foram louvados a Deus, nas orações que foram pedidas a Deus, os louvores, as adorações nessa noite endereçadas a Deus. Talvez você passou despercebido, mas neste momento o Jesus está dizendo que te ama e Ele não desiste de você na Galileia da vida. Aquele momento de restauração para Pedro, e também caminha na sua vida nesta noite. Eles foram pescar e começaram a pescar, mas Deus sujetou os peixes naquela noite, nosso irmão Marcos. Não pescaram nada. Diz a Bíblia que a cerca de 90 quilômetros da praia saiu uma voz, uma silhueta. Filhos, tem alguma coisa para comer? Ele disse que não pegaram nada a noite toda. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. Mas João, que conheceu a voz de Jesus Cristo, disse para Pedro: Pedro é o Senhor. O que Pedro fez? Pedro pegou a sua capa, a vez de começar a remar, mas Pedro foi logo a foice, começou, pulou no mar e começou a ir ao encontro de Jesus. Abraçada, meu irmão.
Talvez as situações na vida da nossa vida que nós temos que se jogar aos pés de Jesus, mesmo contra as correntes, nós temos que nadar, nós temos que esforçar para chegar aos pés de Jesus. E Pedro fez exatamente e chegou aos pés de Jesus. Jesus não apontou o dedo para Pedro pelos seus pecados. O que Jesus chegou? Eles encontraram peixe e encontraram pão, porque eles trabalhou a noite toda com fome. Aí Jesus os alimentou. E nesta noite a palavra que te alimenta, a palavra que te sustenta. Na Galileia a palavra que traz renovo. Na Galileia a palavra que vai trazer a ti restauração, novidade de vida, que é a palavra de Deus. Aleluia. Pedro ouviu, os discípulos ouviram Jesus, mas eles comendo, saciando, e eles não teve ousadia de perguntar a Jesus o que estava fazendo, porque eles conheciam, ficaram envergonhados. Mas Jesus também não apontou nenhum defeito para eles, principalmente para Pedro, porque Jesus não vai esmagar a cana, Jesus não vai apagar o pavio que fumega, Jesus vai restaurar a minha e a sua vida. Pedro estava esmagado porque levou Jesus, não teve tempo, mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Naquele momento que Jesus viu Pedro na casa do sumo sacerdote, Jesus reconheceu o coração de Pedro, mas naquele momento não tinha como ele fazer, mas Deus deu a segunda chance. Nesta noite você teve a primeira chance e caiu. Talvez você nesta noite é a segunda chance, o abraço, porque Jesus está dando. Jesus não está apontando o defeito de você. Jesus nessa noite não está apontando os seus pecados, mas Jesus quer o restaurar. Jesus quer te purificar, te levar. Jesus está dizendo: venha, vamos recomeçar como foi na vida de Pedro e dos discípulos. Vamos recomeçar, Pedro. Jesus disse para ele: você me ama, Pedro. Jesus está dizendo nesta noite: se você o ama. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se Pedro o amava. E Pedro respondeu a mesma coisa. Na terceira, Pedro lembrou novamente as 3 palavras que Jesus, que ele ia negar. Aquilo começou a fazer algo no coração de Pedro, e Pedro começou a chorar. E naquele momento Jesus restaura Pedro. Jesus nessa noite, meu irmão, minha irmã, quer te restaurar. Ah, mas eu já sigo a Jesus há muito tempo, mas tem algo que você deixou para trás, mas Jesus nesta noite quer te restaurar. Nesta noite Jesus quer te limpar. Nesta noite Jesus quer te curar de algo. Jesus quer sarar suas feridas nesta noite. Muitos conhecem a história de Pedro. E essa história se reflete a nós. Porque Pedro e os discípulos, porque Pedro era o exemplo, Pedro era pedra, nós somos pedras no sentido figurado, nós somos fagulhas de pedra, porque nós não temos entendimento das coisas, mas quando aceitamos Jesus, esse coração de pedra, ele é transformado em coração de carne para absorver, vai tirar toda aquela cauterização da mente, vai ser transformado, porque agora na minha e na sua vida vai correr o sangue de Jesus Cristo, vai correr nos seus olhos, vai começar o colírio, você vai ter a luz do dia, você vai ter a luz do Espírito Santo, você vai começar a entender as coisas espirituais e as coisas naturais para você não vai mais sentir. Esse é o sentido da palavra de Deus. Não é aquela que vai trazer para você milhares e milhares de dinheiro, contas cheias, carro, casa, mansões, ouro, prata. Não é isso que a palavra de Deus, nada contra você almejar isso. Mas o principal é o seu coração com Jesus. Jesus, ao curar aquele paralítico no banco, no tanque de Bethesda, Jesus primeiro curou ele e mandou ele embora. Jesus mais tarde viu ele no templo. Jesus pediu: visto que você está curado. Jesus agora pediu para ele: vai, não peques mais. Talvez tenha alguma coisa que está faltando na sua vida de impedir de servir a Jesus nessa noite.
talvez a sua autoconfiança, talvez a sua prepotência, você é autossuficiente. Não, eu faço isso na força do meu braço. Mas está sabendo que tu és muito bom, tu és miserável, como disse lá em Apocalipse 3,17, você é pobre, você é miserável, você é pobre, suas vestes, suas misérias estão expostas. Mas Jesus nessa noite quer te restaurar, quer te dar vestes novas, quer te colocar no colírio para que você veja a luz do Evangelho, para que você continue falando a respeito de Jesus. Os irmãos reconheceram a história de Pedro. Pedro foi restaurado depois do Pentecostes, pregar, e mais de 3.000 almas aceitaram Jesus na sua primeira pregação. Agora Pedro está enfrentando o Sinédrio, homens poderosos. Assim também é a minha vida, a sua vida. Depois que você aceitar Jesus, você não vai temer os homens, porque você está revestido do poder da graça do Espírito Santo. A sua graça está cheia através do Espírito Santo, porque Deus dá o poder na sua vida, porque Deus deu autoridade aos discípulos de ir pregar o Evangelho. Também eu na tua vida recebemos esse poder, o dia que recebemos a promessa de Deus na nossa vida. Talvez você é o Pedro da vida, cheio de problemas, como era Pedro, cheio de autoridade, talvez era Pedro, assim também era a nossa vida. A nossa naturalidade, irmãos, não vai mudar, mas Jesus muda o caráter da pessoa. Jesus transforma o caráter da pessoa. Nessa noite eu quero te dizer que Jesus, Ele não desiste de você. Jamais desiste de você. Então não deixe esse Jesus. Continua com esse Jesus. Se você não tem o abraço e o aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, abraça esse Jesus. Entrega seu corpo e alma para esse Jesus, como fez na minha vida, como ademais os irmãos testemunham do que Jesus fez na vida de cada um. Louvado e agradecido ao nome do Santo. Curva a sua fonte, eu vou orar por você nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, meu Deus e meu Pai, encontramos diante da tua presença com um coração alegre, voltado, meu Deus e meu Pai, aos teus preceitos. Deus, que nessa noite, o Pai, vida seja alcançada através da tua palavra, meu Deus e meu Pai. Não eu, Pai, não meu ego, mas a tua palavra que foi apregoada nessa noite, que haja carinho no coração. Que essa palavra, meu Deus, faça morada na vida e dá transparentar a luz do Evangelho a essas vidas nessa noite. Aqueles que continuam no teu Evangelho, o Senhor prolonga, o Senhor dá vida nova, o transforma. Aqueles nos reverte com a tua graça, com o teu Espírito Santo, ó Deus. Que nós possamos brilhar, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha tirar de nós todo o ego, toda a nossa presunção, toda a nossa prepotência, ó Deus, e coloque em nós um coração, aquele coração, meu Deus e meu Pai, flexível, aquele que vai absorver todas as coisas maravilhosas no pé da cruz, como o Senhor deu, meu Deus e meu Pai. Nessa noite, Pai, que vida seja abençoada, meu Deus, que nessa noite vida seja alcançada por Ti, porque nós estamos, ó Pai, na tua Galileia, lugar de encontro, lugar de renovo, lugar de recomeço das nossas vidas, meu Deus. Pai amado, eu te agradeço porque tu és maravilhoso sobre nossas vidas. Continua abençoando a vida do teu servo nessa noite. Dá vida nova ao teu servo, Pai, transforma e dá guarida, meu Deus querido. É o desejo, meu Deus, do meu coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado e agradecido em nome santo de Jesus.